Olá, irmãos. Aqui é o professor Marlon Meira falando. Vamos hoje seguir para a nossa aula 12. No domingo passado, nossa aula 11, eu não consegui fazer a montagem dos 4 itens para vocês no mesmo vídeo e mandei, portanto, o link de cada um deles separado, né? Então, hoje eu vou conseguir montar para vocês aqui os 4 itens. Nós temos hoje os itens 43, que é um novo modelo para o mundo físico, e o item 44, que é a reação do quaquerismo, do pietismo alemão e do metodismo. Esses 2 itens encerrando o capítulo 8, e já começando o capítulo 9, que chama a Igreja, o Iluminismo e o Liberalismo Teológico, tendo como primeiro item desse capítulo 9 o item 45, que é o Iluminismo, e depois seguindo para o 46, que é o Iluminismo e o Liberalismo Teológico. E aí a gente conclui essa nossa aula de hoje, do dia 18 de outubro, certo? Então vamos voltar lá para o item 43. 43 está aqui. Item 43, aula 12, é um novo modelo para o mundo físico. Vamos começar com uma oração, antes da gente seguir para os nossos itens aqui. Obrigado, Senhor, porque mais um domingo, mais um dia estamos reunidos, apesar da aula ser à distância, ser com vídeo. Nós estamos reunidos porque temos a convicção de que o Senhor está entre nós, estamos reunidos em seu nome, em nome do conhecimento também, Senhor, e obrigado porque a sua palavra nos garante que todo conhecimento e toda sabedoria estão escondidos no Senhor. E por isso eu te peço que o Senhor revele para nós hoje aquela porção, aquela quantidade de conhecimento que o Senhor separou para nós hoje. Te peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos alunos e que a gente seja capaz, que o seu Espírito nos conduza a adorar o Senhor com o conhecimento que nós temos obtido. Em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá para o item 43. Deixa eu já abrir aqui. O item 43. A gente vai ouvir e seguir. Na sequência da nossa sessão 9, a gente vai para a aula 43, um novo modelo para o mundo físico. Cientistas do século XVII não acreditavam que as suas obras fossem uma ameaça ao cristianismo. Uma coisa muito importante sobre esse período, sobre esse período que a gente passou a chamar de Revolução Científica, é que, de certa forma, dá a impressão de que esses cientistas estavam tentando comprovar a falácia do cristianismo, ou das religiões, né, ou, enfim, derrubar essa perspectiva. Mas, na verdade, a maioria, se não todos os cientistas daquele período, a gente está chamando de cientista também aqui, porque essa normalmente é a palavra que a gente coloca de maneira geral. Eles não eram cientistas como a gente compreende hoje, mas como a gente está colocando personalidades dentro do período chamado de Revolução Científica, então a gente pode chamar de cientistas. Mas esses cientistas, a maioria, se não todos, a maioria era cristã e não tinham nenhuma pretensão de colocar o cristianismo em xeque, mas pelo contrário, às vezes as pretensões eram exatamente o oposto, reafirmar o cristianismo de alguma forma, inclusive proteger o cristianismo de qualquer tipo de ataque, vamos dizer assim, à sua verdade. A ciência moderna nasce quando novas perguntas são feitas, e não apenas isso. É claro que quando novas perguntas são feitas, respostas precisam ser dadas, né? Mas também novas respostas para perguntas anteriores, ou seja, as perspectivas que haviam sido comuns e tradicionais até então passam a receber a adição de novas perspectivas, de novas perguntas, obviamente que novas perguntas, como eu disse, que demandam respostas, e de novas respostas para as perguntas anteriores. A gente tem algumas personalidades importantes. Eu fiz questão de colocar aí pelo menos uma característica de cada uma dessas personalidades, e alguns, como Descartes, por exemplo, algumas características a mais. Mas vamos lá com Francis Bacon, 1561 a 1626, que começou a desenvolver um método indutivo, que era um método em que você parte das realidades menores, vamos dizer assim, e comparado com o aristotelismo, tomismo, e o aristotelismo, a tendência aristotélica ptolomaica, que era dedutiva, o método indutivo procurava partir das realidades menores, vamos dizer assim, para chegar até as realidades maiores, né? Então essa foi, como eu disse agora há pouco, muito superficialmente,
uma das contribuições do Francis Bacon. O René Descartes, 1596 a 1650, o René Descartes vive aí na metade, né, praticamente a metade do século, a sua vida combina com a primeira metade do século XVII. É no René Descartes que a gente tem duas frases famosas, né? Aliás, uma frase famosa, cogito ergo sum, que é a tradução, que é a frase original em latim para aquela frase famosa, penso, logo existo, né? O modelo, a perspectiva filosófica do Descartes, que era de suspender o conhecimento de todas as coisas, colocar todas as coisas, todos os conhecimentos como suspensos, no sentido, né, de dúvida, né? Não que fossem negados imediatamente, mas que fossem suspensos exatamente para que cada um deles fosse analisado, até que se comprovasse a verdade sobre cada um deles, mas ele não negava uma realidade que era a realidade que ele pensava, né? Então ele pensa. Se ele pensa também, ele não podia negar que havia uma mente pensante, né? Então, por isso, penso, logo existo. Eu existo, eu sei que eu existo, mas não por causa da minha percepção. Eu sei que eu existo porque eu tenho uma mente que pensa, né? Eu não duvido do pensamento, não duvido da dúvida, e por isso eu sei que eu existo. Aliás, é importante lembrar que a própria extensão, ou seja, que é a parte material da nossa existência, não estava dentro dessa perspectiva de confirmação da existência no Descartes, pelo menos não inicialmente. Ele só conseguia considerar como existente no começo do seu sistema a própria mente, por causa da dúvida, né, por causa do pensamento. Né? E ele tinha também uma perspectiva da ideia do ser perfeito, que era uma forma que ele tinha de comprovar a existência de Deus, porque ele pensava que a ideia de Deus, como é superior à própria mente, só pode ter sido colocada na mente pelo próprio Deus. Nossa mente não consegue alcançar a ideia de Deus, mas a gente tem uma ideia de Deus. Então, por que essa ideia está ali? Não é porque a nossa mente consegue alcançar, mas porque o próprio Deus colocou essa ideia ali. Logo, se existe a ideia de Deus que é superior à nossa mente, essa ideia pressupõe o próprio Deus que deveria ter colocado essa ideia ali. O próprio Deus, que obviamente é maior do que a própria ideia sobre ele, né? Então, essa era a forma que o Descartes tinha de comprovar a existência de Deus. Além do mais, ele também acreditava em comparação, principalmente, ou em contraponto, né, direto com o John Locke. O John Locke, em contraponto com ele, na verdade, por causa da questão cronológica, mas ele tinha a perspectiva das ideias inatas, ele acreditava, portanto, que nós nascemos com algumas ideias, e essas ideias vão se desenvolvendo durante a vida, quando o John Locke, 1632 a 1704, acreditava exatamente no oposto com relação a isso, é claro. Né? Como eu falei agora há pouco, a gente está colocando apenas uma ou algumas características de cada pensador desses. Né? Então, ele tinha a perspectiva do empirismo, ou seja, todas as formas de conhecimento, toda a aquisição de conhecimento é feita sempre pela experiência sensorial, ou seja, eu só consigo saber alguma coisa se eu experimentar essa coisa de maneira sensorial, com um dos 5 sentidos, né? Então, a gente nasce como uma tábula rasa, vamos dizer assim, como um papel branco, em branco, onde nada está escrito e todas as informações, todo o conhecimento que a gente adquire e vai adquirindo vem dessas experiências, né? Esse seria o empirismo. O Nicolau Copérnico, já agora numa perspectiva, aqui a gente está numa perspectiva filosófica, humana, mas de filosofia, de ciências humanas, vamos dizer assim, uma perspectiva mais especulativa, né? Mas numa perspectiva menos especulativa, a gente pode considerar assim, a gente tem figuras como Nicolau Copérnico, que de 1473 a 1543, que apresenta um conceito revolucionário, que é o conceito do heliocentrismo. A gente deve lembrar, na nossa aula anterior, a gente viu que no modelo aristotélico ptolomaico, ou no modelo aristotélico tomista, a gente tinha uma perspectiva geocêntrica, ou seja, a gente tinha a Terra como sendo o centro do universo, mas a partir do Nicolau Copérnico a gente vai ter o Sol como sendo o centro do universo, né? Então, hélio. O Johannes Kepler, de 1571 a 1630, vai descobrir que a órbita dos planetas, vai apresentar o conceito de que a órbita dos planetas acontece em elipse, não num círculo perfeito, né? Ela não acontece num círculo absolutamente, exatamente perfeito, né? Mas acontece numa elipse, né? Uma coisa que seria mais ou menos assim, bem exagerado que é isso. Ficou legal, corrigiu. Então a órbita dos planetas é feita em elipse, não num círculo perfeito como
Essa perspectiva aristotélico-tomista era uma perspectiva de que todas as coisas eram absolutamente perfeitas, porque obviamente foram criadas por Deus. Só que o que a gente tem a partir do Kepler, por exemplo, a partir da Revolução Científica, não é um questionamento de que as coisas que Deus fez eram perfeitas, mas de que as coisas que Deus fez não tinham a aparência que para nós tinham. Um exemplo claro é essa da perspectiva da órbita dos planetas serem círculo absolutamente redondo, circular, né? Por causa da perfeição, da criação de Deus perfeita, mas era perfeito, mas era em elipse. Né? Então essa que era uma perspectiva. O Galileu Galilei, de 1564 a 1642, vai ser o inventor do telescópio e a partir dessa invenção ele vai descobrir montanhas na Lua, por exemplo, manchas no Sol, a Lua de Júpiter, a Lua em Júpiter, né? E que nem todos os corpos celestes orbitam a Terra, ou seja, uma outra descoberta, uma outra a apresentação de um outro conceito que questionava tudo que havia sido criado até então, né? E o Isaac Newton, aquele que eu esqueci agora quem, Alexander, esqueci, que diz que tudo estava escuro, uma coisa mais ou menos assim, tudo estava escuro até que Isaac Newton apareceu e até que Deus disse haja luz e houve Isaac Newton, uma coisa mais ou menos assim. Essa era a importância do Isaac Newton, que apresenta o conceito da lei gravitacional e também revoluciona o período com as suas perspectivas inovadoras, principalmente comparadas à tradição e ao período. Né? Essa foi a nossa aula 43. Na próxima aula 44, a gente vai ficar com a reação do quaquerismo, do pietismo alemão e do metodismo até lá. Então, essa foi a nossa primeira parte de hoje. Vamos seguir aqui para a parte 44. Deixa eu só baixar aqui um pouco para a gente chegar até o nosso número lá, 44. Esse que a gente tem agora. Está aqui. Vamos lá. Nossa aula 44, a reação do quaquerismo, do pietismo alemão e do metodismo. Uma coisa importante sobre esse período do século XVII, período em que a gente pode considerar que a reforma protestante está completamente encerrada, né, que o que vai acontecer agora são os movimentos posteriores a esse período, os movimentos de missionários, né, que vão levar a palavra de Deus para todo mundo, tanto da perspectiva católica quanto da perspectiva protestante, mas a reforma protestante e a contra-reforma nesse período já estavam ali no seu momento final de organização, de definição, e a partir de então inicia-se um período de frieza e impessoalidade do protestantismo, do século XVII, né? É uma característica que é interessante porque depois do período de consolidação, vamos dizer assim, do protestantismo, havia uma menor necessidade de, colocar entre aspas aqui, mas na verdade não precisa nem colocar as aspas, mas de lutar em defesa do protestantismo. Já estava consolidado. Por causa disso, inicia-se um período de frieza e de impessoalidade a partir do século XVII. Né? Nesse sentido, alguns movimentos, pelo menos 3 que a gente vai olhar hoje, acontecem. Movimentos, eu posso considerar como movimentos de reforma, mas de reforma de uma perspectiva pessoal, de uma perspectiva individual, né? Espiritual, obviamente. O quaquerismo foi fundado pelo George Fox, que vive entre 1624 e 1691. É um grupo de pessoas, que um grupo chamado de Os Amigos, que se reúnem a partir de uma perspectiva que indica que a liberdade, que indica que seria importante que houvesse a liberdade do ritualismo e da liturgia, que era exatamente uma das características dessa frieza, né, desse mecanicismo, vamos dizer assim, que dominava o protestantismo naquele período. A expressão de um individualismo eclesiástico, ou seja, todas as pessoas tinham um grau de liberdade, ou um grau de liberdade mesmo, para agir dentro do contexto, por exemplo, de um culto, de um encontro. Né? Mas acontece que foram os Quakers foram perseguidos na Inglaterra e por causa disso fugiram para os Estados Unidos, principalmente na Pensilvânia, e fundaram ali, portanto, seus grupos, suas colônias, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Né? Essa foi aquilo que a gente chama de a reação do quaquerismo. Né? No caso do pietismo alemão, havia um reavivamento da fé luterana, na medida em que a própria fé luterana também estava
dominada por aquela frieza que a gente colocou agora há pouco, aquela impessoalidade, né? Havia uma aposta nos encontros nos lares, aposta no encontro nos lares, ou seja, em encontros menores, em encontros mais informais, onde todas as pessoas pudessem ser vistas, pudessem agir ali de maneira individual, né, entre os seus pares, uma ênfase na santidade pessoal e uma percepção de que o culto era um local de instrução, de edificação e de inspiração, e não um lugar de especulações teológicas ou doutrinárias, né? Mas é claro que isso também a gente vai observar lá na frente, quando a gente for falar sobre liberalismo teológico, isso ocasionou riscos, né, de comprometimento da doutrina, ou seja, um movimento que, de certa forma, rejeitava as especulações teológicas e doutrinárias. É engraçado como que algumas coisas são circulares, né? Para correr, por exemplo, da frieza e da impessoalidade do protestantismo, havia um investimento, vamos dizer assim, uma aposta, né? Uma ênfase na santidade pessoal, o púlpito passando a ser um lugar de instrução e de edificação, de inspiração, e não de especulação teológica, exatamente para sair da frieza, né, que a gente colocou lá em cima, para sair daquela frieza e daquela impessoalidade. No entanto, aquela percepção que eu tenho de que a gente sempre sai de um problema, de um extremo, né, um problema extremo, e parte para um outro extremo, na tentativa de resolver um problema de um extremo, né? Então, sai de um extremo da impessoalidade e da frieza, né, que pensa-se que é ocasionado pela quantidade de especulação teológica ou doutrinária, mas cai no risco, que é o risco que vai levar ao liberalismo teológico, que é o risco de negar também o risco de que as coisas cheguem ao ponto de se negar, por exemplo, a importância das especulações teológicas e das doutrinas, né? Esse era, portanto, o problema ocasionado pelo pietismo alemão. O metodismo foi fundado a partir da Igreja Anglicana pelo John Wesley, 1703 a 1791. John Wesley faz viagens missionárias aos Estados Unidos e se converte em 1738, depois já de ter vivido uma vida, um certo período, um longo período, dentro criando a igreja metodista, ou seja, como anglicano também, mas só em 1738, numa reunião com os moráveis, é que ele vai ter uma experiência real de conversão, e essa experiência vai dar a ele, portanto, os seus subsídios para que ele desenvolva o metodismo. Esse metodismo é esse que se desenvolve, inclusive, de forma muito importante nos Estados Unidos. Ficamos aqui nessa aula, e na próxima aula a gente começa já a nossa sessão 10, a Igreja, o Iluminismo e o Liberalismo Teológico. Até lá. Muito bem, então a gente encerra, inclusive, o capítulo 8, né, com esse item 44, a reação do quaquerismo, do pietismo alemão e do metodismo, e vamos seguir para o item 45, que já é o capítulo 9. Capítulo 9, que fala sobre a Igreja, o Iluminismo e o Liberalismo Teológico. Portanto, vamos lá para o item 45, que é o Iluminismo. Vamos ver como é que vai ser. Começamos a nossa sessão 10, a Igreja, o Iluminismo e o Liberalismo Teológico. Vamos lá então para a aula 45, o Iluminismo. Qualquer um quadro aqui comparativo entre a Revolução Científica e o Iluminismo. Enquanto a Revolução Científica buscava a ordem e a racionalidade do universo, o Iluminismo buscava a ordem e coerência nas instituições humanas. Ou seja, você percebe que é um fenômeno, uma perspectiva física, né, ou material, e aqui uma perspectiva mais humana, vamos dizer assim, né? As leis, a Revolução Científica buscava encontrar as leis que controlavam o universo físico, enquanto o Iluminismo buscava leis que governavam a sociedade. Então, isso tudo acontece no mesmo período, é tudo concomitante, tudo contemporâneo, né? Uma coisa a outra, apesar de vir diferente, vir separado na ordem dos capítulos do nosso curso, das sessões, mas acontece tudo de forma concomitante. De qualquer forma, é interessante lembrar que havia esse movimento, né, de novas perguntas, de novas perspectivas, tanto no âmbito natural, físico, né, quanto no âmbito também humano ou da sociedade, né? As principais personalidades desse período e desse movimento chamado Iluminismo eram Voltaire, 1694 a 1778, Jean-Jacques Rousseau, os três aqui, os três primeiros aqui franceses, 1712 a 1778,
o Denis Diderot, 1713 a 1784, e o inglês escocês, David Hume, 1711 a 1776. Esse é um período de crítica. O método da crítica é o método fundamental do iluminismo. Todas as coisas devem ser questionadas, todas as coisas podem ser questionadas, tudo aquilo que é dito como verdade pode ser questionado, pode ser criticado e, portanto, confirmado, né, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é, mas nada que não havia nada que não pudesse passar ou que não devesse passar pelo crivo da crítica. Há uma confiança na razão humana e da ciência. Esse é um fenômeno, como eu disse agora há pouco, por causa da concomitância dos dois. Então, a razão humana mais ligada ali à perspectiva do iluminismo e a ciência ligada à perspectiva da revolução científica, né? Dúvidas quanto à certeza do conhecimento e quanto à verdade absoluta. É importante que eu sempre gosto de colocar nas minhas aulas que quando se questiona a verdade absoluta e se recorre à verdade individual, ou aquilo que a gente chama de posicionamento individual, ou perspectiva individual, ou a versão, né, vamos dizer assim, não há verdade absoluta, há a minha versão, a sua versão. Eu gosto de dizer sempre que toda verdade é absoluta. Na verdade, se você descobre a verdade sobre algum fenômeno, essa verdade é absoluta. Ela pode não ser completamente descritiva, né? Ou você não consegue descrever tudo. Mas quando eu tenho, por exemplo, eu tenho essa lapiseira aqui na minha mão, se eu digo que eu tenho na minha mão uma lapiseira, essa frase é uma verdade absoluta na medida em que eu alcanço, na medida em que o meu discurso, ou seja, aquilo que eu falo sobre esse objeto, coincide com características do próprio objeto. O que não seria verdade é se eu dissesse que aqui na minha mão tem uma caneca, né? E se eu dissesse, por exemplo, que agora na minha mão tem uma lapiseira, né? Então, essa é uma questão interessante, porque às vezes questionar a verdade absoluta é uma grande perda de tempo, uma grande bobagem, porque toda verdade é absoluta. Não é absoluto enquanto eu não chego à verdade, né? Agora, talvez o que a pessoa questione, e isso eu acho que é justo, e isso tem um pouco a ver com o Immanuel Kant, que a gente vai ver logo mais, é que a gente não consegue alcançar todas as características de qualquer realidade. Logo, a gente não consegue descrever toda a realidade, né? Eu, por exemplo, não consigo descrever tudo que se pode descrever sobre essa lapiseira. Mas isso não quer dizer que eu não tenha dito a verdade quando eu digo que eu estou segurando uma lapiseira aqui na minha mão. Isso é importante. Mas havia essa perspectiva, né, de dúvida quanto à certeza do conhecimento. O Immanuel Kant, por exemplo, vai publicar um livro chamado A Crítica da Razão Pura. O David Hume, que inclusive vai ser acreditado pelo Immanuel Kant como tendo acordado ele dos seus sonos do conhecimento, alguma coisa mais ou menos assim. E eles vão negar que a gente consegue adquirir conhecimento, né? Essa é uma característica importante desse período do iluminismo. Outra característica, outro fenômeno importante do iluminismo é o que a gente chama de deísmo, né? O deísmo não é exatamente uma religião ou uma filosofia muito fácil de explicar, mas a gente poderia imaginar, só para que ficasse didático ou pedagógico, né, a gente poderia imaginar que havia um equilíbrio, que o deísmo era um equilíbrio entre os extremos da religião dogmática e do ateísmo, né? Os deístas não eram ateus. Então, Voltaire, por exemplo, fala bem claramente que ele crê no Deus Criador, né? Ele crê sem dúvida nenhuma que um relógio pressupõe um relojoeiro, ou seja, o universo pressupõe o Criador do universo, mas os dogmas da religião ficam abandonados, né? Então, as religiões passam a ser vistas como meras superstições e devem ser substituídas por um sistema ético e racional, né? A religião passa a ser, ou deveria ser, um sistema ético, um sistema de conduta social, moral, racional, obviamente, mas não uma religião dogmática, né? Uma ênfase também na transcendência absoluta de Deus significaria dizer que Deus é um mero criador e que não tem nenhuma relação com o natural, com o físico, né? Ou seja, Deus é absolutamente transcendente. Cria o universo, cria as leis do universo que vão operar e que vão conduzir o universo, e se ausenta, vamos dizer assim, da sua criação. Aliás, nem chega a ter relacionamento com ela. E, nesse sentido, é impossível que haja milagres, é impossível que haja revelação. Tanto a revelação nas escrituras, ou seja, você teria, por exemplo, qualquer texto bíblico, poderia ter qualquer valor moral, ético, histórico, mas não poderia ter nenhum valor inspirativo. Não poderia ter sido Deus que inspirou as escrituras, porque Deus não tem relação com a sua criação. E os milagres, obviamente, eu costumo pensar também de forma didática, mais rápida, que um conceito bom de milagre é a intervenção
do metafísico no físico, ou seja, a intervenção daquilo que está fora do físico, está fora do material, no material. Então, pelo menos assim, é uma forma interessante de compreender o que significa milagre. Logo, se o Criador não tem nenhum contato com a criação, ele também não pode operar nenhum milagre na Terra. Né? Ou seja, ele não pode ir lá do transcendente, né, do fora do material, do metafísico, agir aqui no físico, no material. O Immanuel Kant é importante, como a gente falou agora há pouco, 1724 a 1804, por causa da sua crítica da razão. Ele criticava, isso aqui é um campo, um ramo da filosofia chamado de epistemologia, que é o estudo do conhecimento. A epistemologia principalmente se ocupa em descobrir ou tentar apresentar a origem do nosso conhecimento, como é que a gente adquire conhecimento, né? E o Kant tinha uma perspectiva crítica sobre isso. O conhecimento no Kant era dividido em cognoscível, ou seja, aquilo que pode ser conhecido, o fenômeno, e aquilo que não pode ser conhecido, que é o número. Deus, a imortalidade, a liberdade, por exemplo, entre outras coisas, estão no âmbito do número. Se estão no âmbito do número, portanto, são incognoscíveis e não podem ser conhecidos. Se não podem ser conhecidos, é melhor que a gente não tente conhecer. Né? A religião, no Kant, passa a ser um sistema moral, ele que vai, inclusive, apresentar um dos sistemas éticos mais importantes da história da ética, que é o imperativo categórico, aquela perspectiva de que o que você considera justo que seja feito com você pode ser considerado como um imperativo categórico geral, né, universal, porque se você acha que é justo que seja feito com você, você pode ir lá e executar ou fazer com alguém, né? E aquilo que você crê que não seja justo que seja feito com você, você não pode ir lá fazer com o outro. Esse é grosso modo, é claro, esse é um imperativo categórico. Mas, de qualquer forma, a religião passa a ser um sistema moral. É impossível que a religião seja um relacionamento entre o transcendente e o imanente, vamos dizer assim, porque o transcendente está no âmbito do número, ou seja, no incognoscível, impossível de ser conhecido. Né? Bom, então essa foi a nossa aula 45 e agora a gente vai para a aula 46, o iluminismo e o liberalismo teológico. Até lá. Então o item 45 foi feito aí. Vamos passar para o... diminuiu isso também aqui, foi o 45, né? Vamos então para o 46, o iluminismo e o liberalismo teológico. Vou botar isso aqui para o tamanho que fica melhor para a gente ver aqui. Item 46, portanto, o iluminismo e o liberalismo teológico. Aula 46, o iluminismo e o liberalismo teológico. A gente começa já mencionando algumas personalidades importantes do período. De 1768 a 1834, Friedrich Schleiermacher, se é que eu pronunciei bem aqui o meu alemão, né? Fundador do liberalismo teológico. O liberalismo teológico não é nada inventado ou criado como um sistema filosófico ou teológico, mas a gente pode considerar que ele começa com aquilo que desenvolve, com a teologia que é desenvolvida pelo Schleiermacher. A religião, portanto, do Schleiermacher a religião era como um sentimento de dependência absoluta de Deus, essa é uma frase dele, sentimento de dependência absoluta de Deus, e não como um conhecimento ou como um sistema ético. Por melhor que seja como um conhecimento, por melhor que seja como um sistema ético, por mais que se imagine que nós temos algum tipo de conhecimento, a religião, na verdade, deveria ser um sentimento de completa, de absoluta dependência de Deus. Né? Jesus demonstrou essa dependência, mas Jesus não era Deus. Ou seja, aqui a gente começa a perceber aonde vai dar ou de onde vem o liberalismo teológico. Né? David Strauss, 1808 a 1874, apresentou o conceito de mito nos estudos dos evangelhos. Né? Ou seja, a palavra mito pode ter vários significados, inclusive significados positivos, vamos dizer assim. A gente pode considerar o cristianismo como mitológico em certo sentido, não em todos os conceitos de mito, é claro, mas a palavra mito entrando nos estudos dos evangelhos já colocava em xeque a credibilidade, a veracidade, né? Por exemplo, a credibilidade dos textos e assim por diante, da história em geral do cristianismo. Né? Esse é o David Strauss. O Albrecht Ritschl, 1822 a 1889, apresenta o cristianismo como modelo ético e apresenta Jesus como tendo incorporado esse modelo ético, né? como tendo incorporado essa ética. Obviamente uma ética normativa, mas uma ética
mas não mais do que uma ética, ou seja, não um cristianismo transcendente, não com um relacionamento entre o transcendente e o imanente, nada nessa perspectiva, né? Adolf von Harnack, de 1851 a 1930, vai apresentar o cristianismo como como sendo paternidade de Deus e irmandade do homem, ou seja, no âmbito horizontal, vamos dizer assim, a gente deveria viver ou conviver de maneira que levasse a uma irmandade, ou seja, um grau de tolerância, um grau de percepção do outro constante, e no nível vertical a gente teria Deus como pai, ou seja, teria uma característica de paternidade, né? O Rudolf Bultmann, de 1884 a 1976, vai apresentar a busca pelo Jesus histórico e vai sugerir a demitologização do Evangelho. Nesse sentido, a gente já teria talvez o ápice, com certeza o ápice do liberalismo teológico no Rudolf Bultmann. E se a gente imaginar, por exemplo, uma linha subindo assim, tendo como ápice, né, como pico, a gente pode colocar que na descida desse ápice, na descida desse pico, já entraria ali o Karl Barth, de 1886 a 1968, que apresenta um conceito de experiência de crise, né? Ele volta para a ortodoxia, ou seja, ele abandona a maior parte dos conceitos e das perspectivas do liberalismo teológico, apesar de não agradar exatamente muita gente, talvez ele tenha sido vítima do período que atua e inclusive do ambiente, mas de qualquer forma a gente pode considerar que havia uma perspectiva neo-ortodoxa, ou seja, pelo menos uma intenção de retorno à ortodoxia, e neo talvez porque naquele período de liberalismo teológico a gente teria imaginado um abandono, vamos dizer assim, da ortodoxia, né? Mas esse é o Karl Barth, 1886 a 1968. Bom, na próxima aula a gente já começa a nossa sessão 11 e a gente vai para a Igreja e as Missões Modernas com a aula 47, Raízes do Movimento Moderno de Missões. Até lá. Muito bem, irmãos. Então, com esse item 46, o Iluminismo e o Liberalismo Teológico, a gente também conclui o capítulo 9. O capítulo 9 concluído também. Concluímos hoje o 8. Tínhamos feito uma parte do 8 na semana passada, terminamos o 8 hoje. Capítulo 9 tem 2 itens apenas que a gente também fez hoje. E na próxima aula, dia 25/10, a gente vai para a aula 13, que já começa o capítulo 10. Estamos aí a 3 capítulos completos até o final do nosso material, né? Os capítulos 10, 11 e 12. O livro tem 12 capítulos. E, portanto, na próxima aula, a Igreja e as Missões Modernas, com os itens 47, 48, 49 e 50. Vamos encerrar com mais uma vez com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe e nos conduza. Senhor, obrigado porque concluímos agora mais uma etapa do nosso curso de panorama da história da Igreja. Te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos abençoou. E te peço em nome de Jesus, Pai, que esse conhecimento que nós temos adquirido seja usado para abençoar pessoas, para abençoar vidas, mas também para obedecer ao Senhor, para te conhecer, para te glorificar, Senhor. Essa é a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Então tá certo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até domingo que vem, se Deus quiser.